Estima-se que existam cerca de 20 bilhões de metros cúbicos de gelo na Terra. Convenhamos que é uma quantidade assustadora de gelo. E considerando a idade da Terra, tem muitos mistérios escondidos por baixo de toda essa água congelada. No decorrer da história, muitas coisas estranhas, algumas curiosas, foram encontradas no gelo ao redor do mundo. E nós resolvemos mostrar alguns dos itens mais incríveis que foram encontrados. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer trazer conhecimento para vocês. Como eu acabei de falar, os 20 bilhões de metros cúbicos de gelo escondem muitos segredos e mistérios. E como consequência do aquecimento global, estamos redescobrindo muitas coisas. Você acreditaria se eu dissesse que já encontraram vida alienígena dentro de um lago? Eu não estou falando de nenhum alienígena humanoide ou algo do tipo. Em 2012, cientistas fizeram um furo de mais de 3,2 quilômetros de profundidade em uma parte da Antártica. E no fundo do buraco, eles encontraram algo inesperado: o Lago Vostok. Esse é o maior lago subglacial do continente e que esconde coisas do outro mundo. O Lago Vostok estava em isolamento há milhões de anos. E depois que os cientistas analisaram suas amostras, eles perceberam bactérias completamente diferentes das quais eles estavam familiarizados. Seria esse o início da epidemia do coronavírus? É claro que não. Eu sei que isso parece com o começo de filmes envolvendo pandemias, mas a única coisa que intrigou os cientistas foi o fato de ninguém conseguir explicar os tipos de bactérias que ali estavam escondidas. A mesma equipe voltou a estudar as bactérias em 2015 e, novamente, ninguém sabia explicar. Só que dessa vez, eles encontraram outro tipo de bactéria misteriosa. Em 2016, outro grupo se disponibilizou para estudar tais bactérias, mas acabaram encontrando um outro lago sob o gelo da Antártica. Até hoje, ninguém conseguiu entrar num consenso da origem dessas bactérias. Vocês já ouviram falar das dezenas de cadáveres que estão escondidos no Monte Everest? Não se sabe ao certo quantos corpos têm presos no gelo do Monte Everest, mas acredita-se que desde 2015 a soma chega a quase 300 corpos. E mesmo assim, as pessoas não dão a mínima para os alpinistas que morreram e continuam escalando o monte. Um dos corpos, encontrado quase no topo, a uns 8.000 metros de altura, simplesmente servia como um ponto de referência para os alpinistas. Conhecido como Green Boots, ou Botas Verdes, ninguém sabe realmente de quem é o corpo, mas acredita-se que seja de um alpinista indiano que morreu no local em 1996. Há tantos corpos espalhados pelo Everest que uma região foi até apelidada de Vale do Arco-Íris, por causa da quantidade de equipamentos de cores diferentes que existem por lá. Eu sei que parece bizarro, mas os corpos são deixados na montanha propositalmente. Além de ter um custo muito alto para retirar os corpos, o Monte Everest é um local complicado, que impõe algumas dificuldades na logística dos cadáveres. Além dos corpos, alguns alpinistas, às vezes, encontram coisas quase inimagináveis no gelo. Em 2013, um alpinista que passeava pelo Monte Branco, ou Mont Blanc, para os franceses, levou até a polícia uma pequena caixa com cerca de 100 pedras preciosas dentro. Entre as pedras, havia rubis, esmeraldas, safiras, e o valor de todas elas era de mais ou menos $300 mil. Essa história parece coisa de filme, não é? Mas foi divulgada por grandes sites ao redor do mundo. Depois de um tempo, finalmente descobriram de onde tinha saído o tesouro escondido. Em janeiro de 1966, um avião acabou caindo no Monte Branco e 117 pessoas morreram. Por causa das condições do local, nem tudo foi recuperado. Com o passar dos anos, pedaços e destroços do avião foram encontrados, assim como a caixa cheia de pedras preciosas. As autoridades até ficaram impressionadas com a honestidade do alpinista, que disse que não queria ficar com as coisas de pessoas que haviam morrido. Quando as autoridades foram procurar o dono da caixa,
2 famílias alegaram que eram os donos. Bom, em um outro caso, esse em 2014, foi a vez do francês Daniel Roche encontrar 50 peças de joias no Monte Branco, todas elas que tinham emergido no gelo por causa das altas temperaturas do local. Mas, às vezes, o aquecimento global também pode fazer surgir algo mortal, bem parecido com o que estamos vivendo no momento. Em 2015, um vírus mortal foi descoberto nas profundezas na Sibéria e revelou que nós estamos propensos a lidar com coisas terríveis que estão escondidas no gelo. O mais assustador é que o vírus ainda estava ativo. Segundo os especialistas, o vírus tem mais de 30 mil anos, então não existe uma cura conhecida para ele. Apelidado de patos, o vírus é capaz de afetar apenas amebas. O que deixou os cientistas realmente preocupados foi o fato de que, mesmo que o patos não ofereça um perigo mortal para os humanos, podem ter vírus perigosos para nós que ainda estão escondidos no gelo. E por causa do aquecimento global, eles podem ser libertados. O gelo pode esconder um vírus mortal? Sim, mas também esconde muitos detalhes e restos mortais de animais que viveram muito antes de nós. Isso porque foi encontrado um enorme cemitério do início da Era do Cretáceo, perfeitamente preservado em uma geleira chilena. A descoberta aconteceu no Parque Nacional Torres del Paine. E pesquisadores encontraram 46 espécies completas de animais que eram chamados de ictiossauros, também conhecidos como peixe-lagarto. Esses restos mortais datam de 100 a 150 milhões de anos e alguns deles tinham cerca de 6 metros de comprimento. Mas esses não eram quaisquer tipos de animal. Eles eram répteis pré-históricos aquáticos que tinham ancestrais terrestres, que prova que há uma ligação entre os répteis terrestres e os ictiossauros. Já em 1991, 2 alpinistas encontraram o corpo de um homem na fronteira montanhosa entre a Áustria e a Itália. Primeiro, eles acreditavam que o corpo era um montanhista que tinha morrido nos tempos modernos. Mas a verdade é que o corpo era de um homem de mais de 5 mil anos. Otzi, o Homem do Gelo, como ficou conhecido. Ele teve seu DNA estudado. E por mais louco que possa parecer, depois dos pesquisadores procurarem por marcadores incomuns no cromossoma do sexo masculino do cadáver, eles encontraram pelo menos 19 parentes genéticos do Homem de Gelo na Áustria. Também descobriram que ele tinha doença gengival avançada, artérias endurecidas, altos níveis de arsênico em seu sistema e que ele tinha sofrido com os danos por congelamento. Além disso, ele tinha muito em comum conosco. Seu corpo estava coberto de tatuagens. Ele também gostava de suas lembranças, já que o machado que ele carregava era da Toscana, a centenas de quilômetros de onde ele morreu. As descobertas em relação às refeições também são curiosas. Seu estômago continha 30 tipos diferentes de pólen, o que indica que ele morreu na primavera ou no início do verão. Sua última refeição parcialmente digerida sugere que ele comeu 2 horas antes do seu terrível fim. A alimentação incluiu grãos e carne de cabrito. Houve também 2 descobertas envolvendo animais. Um deles é o rinoceronte lanudo, que foi descoberto na Sibéria. A criatura pré-histórica preservada foi encontrada por caçadores que viajavam pela Sibéria em 2014. Originalmente, pensavam que se tratava de carcaça de uma rena morta, mas ao se aproximar, eles podiam dizer que se parecia com um rinoceronte. Esse animal vivia em regiões glaciais e seus restos mortais foram enviados para a Academia de Ciências da região. Sasha, como foi apelidada, foi considerada um dos únicos rinocerontes lanudos a serem descobertos no mundo. Anos antes, em 2007, foi a vez de descobrirem o corpo de um bebê mamute, que foi chamado de Liuba. Especialistas disseram que o pequeno mamute vagava pela Terra há 48 mil anos e foi descoberto por acaso.
O corpo foi encontrado por um caçador de renas em um lugar congelado da Rússia. Ao encontrar os restos mortais, o caçador sabia que era algo fantástico e resolveu procurar um amigo. O tal amigo do caçador sugeriu entrar em contato com o diretor de um museu. Para mais investigações, o caçador levou os especialistas de volta para onde encontrou o corpo. Mas ao chegar lá, o corpo de Liuba havia desaparecido. Mais tarde, soube-se que o primo do caçador decidiu vender os restos para faturar um dinheiro a mais. Especialistas localizaram a pessoa para a qual o primo do caçador vendeu os restos mortais e acabaram encontrando o cadáver do animal ainda bem preservado, como quando o caçador o havia encontrado. A pele, o tronco e até os olhos do mamute ainda estavam totalmente intactos. A descoberta foi incrível e, atualmente, o bebê mamute pode ser visto pelo público em um museu, perto de onde eles encontraram os restos. Essas foram algumas das coisas mais interessantes e sinistras que foram encontradas no gelo. E eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau!